Fala pessoal, lá vamos nós para mais uma aula de aprimoramento e conhecimento dos nossos materiais. Hoje iremos estudar uma das cores mais importantes de todas. Iremos revisar o que a gente já fez e iremos dar sequência as próximas aulas, tá? Na aula anterior, nós estudamos marrom, onde eu falei um pouco sobre textura, sobre contraste, sobre utilizar 2 ou 3 tipos de materiais, certo? Agora, nós iremos falar sobre uma das cores mais importantes, se não a cor mais importante de todas, tá? Sim, eu estou falando do cinza, perfeito? Iremos trabalhar aqui com cinza, certo? Então, vou deixar bem claro para vocês que o cinza, para mim, é a cor mais importante de todas. Porque com o cinza você consegue o famoso efeito sombra, tá? Então a sombra ela tá no cinza, apesar de algumas sombras serem coloridas, o cinza ele é muito importante, tá? Então, trazendo aqui os nossos materiais que iremos utilizar, são os mesmos das aulas anteriores: lápis, tinta e giz, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com esses 3 pilares, alguns auxílios de alguns canetões, como esse canetão aqui da Cis, que ele é muito bom, alguns canetões da Compactor e alguns canetas, né, da New Pen, certo? Eles vão ajudar muito o nosso processo. Esses canetas, né, elas vão auxiliar muito a gente, então a gente vai ficar de olho nesses materiais, ver as diferenças e entender como eles funcionam, tá? Pessoal, o conteúdo ele está sendo um conteúdo não patrocinado, tá? Eu estou fazendo ele totalmente livre, então gostaria que, se possível, vocês deixassem o seu like, seu joinha, se inscrevessem aí no canal, que me ajuda demais. Depois de feito o jabá, vamos começar, perfeito? Primeiro, eu gosto de começar separando os meus materiais, tá? Giz com giz, lápis com lápis. Eu sempre trabalho assim, tá? Tinta com tinta. E aí eu trabalho com a hierarquia. O que seria a hierarquia? Geralmente eu começo com o material que é seco e depois eu passo o material molhado, tá? Ou eu posso trabalhar com o material molhado e esperar esse material secar 100% e depois eu posso vir com o seco. Só que eu só tenho que entender se nessa minha passada a ponta dele não vai retirar o que eu coloquei de tinta embaixo, tá? Então vamos lá, ó. Pessoal, o que eu entendo é que assim, ó, primeiro com um lápis, certo? Esse lápis aqui, ele é um lápis da marca... Tá dando delay. Esse lápis aqui, ele é uma lápis de uma marca simples, certo? Não é um lápis muito caro, mas ele é um lápis metálico, tá? E ter lápis metálico, isso vai te ajudar bastante. Por quê? O pigmento dele espalha com mais facilidade, tá? E ele é mais brilhante do que os lápis convencionais. Só, o que eu gosto muito de sempre fazer é, independente dos desenhos, sempre nos cantos, certo? Ó, tudo que for canto, eu gosto de passar um cinza, mesmo que depois venha uma cor por cima, tá? Ou depois ou antes o cinza. Por quê? O cinza vai ser o que vai dar a sombra, né, do que eu preciso naquele momento,
certo? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente já colocou o cinza, certo? Eu vou vir nas extremidades, que eu acabei de colocar os dois cinzas. Vou vir com o meu giz pastel, certo? Ó, em pé, eu vou texturizando isso, deixando alguns espaços realmente em branco, dando um efeito, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho, tá vendo, ó, o cinza, certo? A parte mais escura, e eu tenho a parte mais clara, tá? Que isso. Em seguida, nós iremos trabalhar com linhas na horizontal, certo? Ó, eu fiz linhas na... Perdão, tá? Eu fiz linhas na vertical, que é a que desce, né? Porque pra mim é horizonte, tá? Porque eu tô olhando assim. Então, no caso, pra vocês serem horizontal, seria assim, tá? Essas linhas, elas são... Eu comecei com um certo padrão, aproximando elas, certo? Aqui no começo elas estão mais próximas. E mais aqui pro fim, ó, ela vai aumentando, né? Que é como se fosse uma distância que começa junto e depois vai se distanciando, tá? Para você conseguir dar um efeito bem bacana, tá? O que eu posso fazer agora? Com o auxílio do meu primeiro marcador, ó, eu venho, eu passo aqui, ó. Qual é a vantagem de utilizar dois tipos de marcadores? É que assim, cada marca vai fazer um marcador mais claro ou mais escuro, tá? Então, da mesma forma que você pode trabalhar os lápis, você também pode trabalhar com os marcadores, utilizando essa mesma regra de que, sendo um mais claro e um mais escuro, você consegue trabalhar contrastes, tá? Ó. Então aqui, ó, vocês perceberam que um marcador da Compactor, ele é um cinza mais azulado, e o marcador da New Pen, ele é mais acinzentado, bem clarinho. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um degradê utilizando apenas dois marcadores e um lápis, certo? Um lápis cinza e dois marcadores. Eu posso fazer esse degradê também utilizando duas marcas de lápis diferentes. Que nem aqui, ó, com o Léo, que ele é bem clarinho mesmo. Eu venho com um Faber, que ele é mais escuro, ó. Não é que ele é melhor ou ele é pior, esse lápis, ou ele é mais claro e o outro é um pouco mais escuro, certo? E agora eu posso vir com aquele nosso primeiro metálico, passando aqui, ó. E repare que cada um deles vai ter uma certa diferença. Tá vendo? Aqui a gente trabalhou um degradê apenas utilizando dois materiais diferentes e seguindo um padrão. Esse aqui é o padrão de E, né? Que ele vai, vem. Para deixar mais real, eu venho passando uma linha, né? Por tudo, certo? E deixo de propósito, como eu gosto de falar sempre, o meio vazio. Porque... E esses daqui foram os 3 resultados que nós